Bom, pessoal, esse é o início de um dos filmes mais fantásticos que eu já vi, né? Nós temos Poderoso Chefão, temos 3 partes. Os fãs ficaram um pouco decepcionados com a terceira parte, embora já haja uma versão que foi lançada, inclusive, recentemente, de um rearranjo da terceira parte de forma a fazer mais sentido, né? Mas na terceira parte também existem umas questões, assim, para mim, muito simbólicas. Eles até tentam se instalar em Cuba e lá eles... Poxa, eu achei interessante, porque lá em Cuba as pessoas cometem atos terroristas, mas sem ter nenhuma... Eles se sacrificam por uma causa, né? Assim, não tem nenhuma recompensa financeira, que coisa maluca, coisa inusitada, né? Então, assim, tem muita... Esse filme é fantástico. Agora, especificamente sobre essa parte inicial, eu peço até desculpas, como era a tradução simultânea a partir das legendas do YouTube, não ficou muito bom. Eu não consegui fazer com que pudesse, e se alguém tiver uma dica, eu não consegui apresentar como se fosse o vídeo para essa tela do Google Meet. Testei hoje à tarde e não consegui. Teria que ser uma aba do próprio navegador, né? Mas, enfim, por isso que eu tive que recorrer a um link do YouTube. E aí disponibilizei aqui para vocês assistirem depois, com mais calma e com a internet melhor do que a minha, essa parte inicial. Aqueles que já assistiram ao filme ou que puderam entender esse início do filme, né? O que é que isso tem a ver com o assunto que a gente está tratando na aula de hoje? Inclusive, no diálogo, ele menciona justiça várias vezes, né? Pois não, Nicole? Eu acho que ele fala meio que achando a justiça que foi feita do caso dele injusta. Então ele recorre o poderoso chefão, que era como se fosse alguém que faz a justiça com as próprias mãos. O justiceiro. Isso, o justiceiro. Então, não que seja o justiceiro, mas ele vai pagar um certo valor, um certo favor para ele. Como ele fala, que se você for meu amigo, os meus amigos, eles são respeitados e são temidos. Então, se quiser ser meu amigo, né, pode contar comigo. É algo tipo isso. Perfeito. Não sei se vocês conseguiram entender, mas a situação é essa. Bonacera, né, que é aquele senhor, I believe in America, eu acredito na América, né? Paulo, antes de eu falar, Paulo, diga aí. Eu lembrei do texto, professor, sobre o que é justo, né? O equivalente ao que é dado ou o que é feito. Isso. Aí, inclusive, veio na minha cabeça exatamente essa ideia de justiça com as próprias mãos. Que eu estabeleço o que é justo, né? De certa forma, nessa perspectiva. Exato. E aí, quando eu faço a justiça com as próprias mãos e fujo de uma justiça institucionalizada, vamos dizer assim, o que é que eu estou reconhecendo? A mesma coisa que Bonacera reconheceu nesse iniciozinho do filme, que a justiça institucionalizada não faz justiça. Pelo menos não a justiça que ele esperava, né? Ele teve a filha violentada, os responsáveis pela agressão foram colocados em liberdade no dia do julgamento, porque fizeram um acordo, né, com a promotoria, e eles saíram rindo da cara do pai, cuja filha está desfigurada. Qual o desejo do pai? Qual a justiça que ele demanda? A morte dos responsáveis pela agressão. Mas aí, né, Dom Corleone diz, Bonacera, né? Aquela voz que ficou, aquele personagem que ficou eternizado, né, de Marlon Brando. Você está, Bonacera, você está me desrespeitando. O que é que eu fiz de mal para você me desrespeitar na minha casa no dia do casamento da minha filha? Que era o dia do casamento da filha dele, né? Porque nós não fazemos esse tipo de coisa.
Mas aí eu disse, eu pago o que você precisar, mas eu não quero dinheiro, né? É uma imitação perfeita, né? Na verdade, eu não quero dinheiro. O dinheiro não importa. Se você viesse aqui dizer, padrinho, Godfather, por que você não faz isso por mim? Você, em vez disso, você nunca quis minha amizade. Você procurou logo a justiça norte-americana porque você acreditava no ideal de justiça perfeita daquele país. Aliás, você tá conversando comigo em inglês, no inglês, claro, com todo o sotaque italiano, né? Mas para mostrar que, na verdade, as suas raízes italianas foram esquecidas, foram colocadas de lado. Você chegou no país, fez fortuna, vivia confortavelmente, disse, não, eu acredito nesse ideal. Mas aí, no momento em que você viu que a justiça não foi de fato concretizada, pelo menos não no seu entender, na sua expectativa, você vem recorrer a quem? A Don Corleone, né? Ao seu padrinho. Então, isso demonstra que nós temos expectativas em relação à justiça também, que muitas delas não são atendidas pela justiça institucionalizada, certo? E o mais curioso é que nessa passagem, Don Corleone se nega a sacrificar os dois agressores, por quê? Porque ele nunca mata ninguém? Exato, Maria, porque a filha não foi morta. Então, vejam, mesmo a máfia tem a sua régua de proporcionalidade. Ele disse, olha, sua filha não foi morta, eu não vou matar ninguém por causa disso, né? Então, eu vou dar uma surra neles para eles não esquecerem de quão errado como se comportaram de forma errada com sua filha, tá certo? E o mais curioso é o pagamento, é a retribuição. Exatamente, Sara, só dá um sustinho. A retribuição. Ele cobra dinheiro de Bonacera por esse favor que ele está fazendo? Vocês conseguiram perceber isso? Não, exatamente. O que é que ele fala? Professor, pelo que eu entendi, ele disse que por enquanto só queria amizade, mas depois possa ser que ele venha cobrar um favor, um serviço. Exatamente, né? Então é aquela coisa, você não precisa me pagar nada, isso aqui é um presente do seu padrinho. Mas um dia, talvez, eu possa me precisar dos seus favores, né? E você vai ser útil para mim, certo? Então é aquela dívida da máfia que seria preferível pagar em dinheiro mesmo, né? Pois é. Quem assistiu ao filme sabe qual foi o favor que ele teve que pagar. E vejam, quem foi indicado para prestar esse serviço para Bonacera já foi um outro devedor do padrinho, né, do Godfather, que era Clemenza. Clemenza foi lá assumir essa função, essa tarefa, mas um dia Bonacera também vai ser demandado para isso, certo? Então, a ideia de prestação e contraprestação, a ideia de proporcionalidade, né? Então, vejam que, de alguma forma, existem padrões de justiça, mesmo, pelo menos uma justiça, de uma forma de justiça, né? Mesmo onde a gente menos imagina haver esse tipo de respeito, de padrão, certo? Bom, algo mais sobre essa passagem que vocês gostariam de mencionar? Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. Oi, Ana. Professor, só uma dúvida sobre até uma parte que está no texto. De errada?
Isso que o senhor comentou sobre, até no caso do vídeo, né, sobre a decisão do jurista, enfim. Aí tem uma parte no texto que fala assim, está mencionando essa questão das leis injustas e tudo mais, e aí diz, se os juristas apoiam as discriminações com o pretexto de que as leis foram estabelecidas assim pelos homens, não têm desculpa e não são leais à sua arte ou ofício, exceto se eles próprios forem vítimas de um sistema injusto. Aí eu fiquei em dúvida só nessa partezinha final. Onde é que está essa parte, Ana? Página 31. Logo no finzinho desse parágrafo que está na página 31. Aí a minha dúvida é esse final, que fala se eles próprios forem vítimas de um sistema injusto. No caso, como eles seriam vítimas? Sim, no parágrafo de cima, né? Isso, é o finalzinho do parágrafo. Para mudar esse estado de coisas, não é preciso esperar pelas decisões dos políticos, se os juristas aplicarem o direito, que não só é o direito positivo, mas também o direito natural. Essas situações são injustas e está nas mãos dos juristas mudá-las. Basta que se proponham a isso. Se os juristas apoiam as discriminações com o pretexto de que as leis foram estabelecidas assim pelos homens, não têm desculpa e não são leais à sua arte ou ofício, exceto se eles próprios forem vítimas de um sistema injusto. O que ele quer dizer com isso, Ervada? Né? Que os juristas, que ele coloca, onde ele inclui inclusive os juízes, eles têm não apenas a possibilidade, mas o dever de ofício de se contraporem ao direito positivo quando ele encartar um valor injusto a partir do prisma do direito natural. Então, quando o direito positivo ele se contrapõe ao direito natural, o juiz, por ofício, tem o dever de se contrapor a essa determinação, né? Aqui ele coloca o seguinte: eles não têm desculpa e não são leais à sua arte e ofício, exceto se eles próprios forem vítimas de um sistema injusto. Então, eles só podem se desculpar, eles só podem deixar de seguir essa determinação de cumprir o que eles acreditam que é justo de acordo com o direito natural, se o próprio sistema não possibilitar a eles essa salvaguarda, né? Essa garantia. Se, por exemplo, eles não puderem decidir contra a legem sob pena de serem presos, ou de serem perseguidos, ou de perderem o cargo. Aí, nesse caso, eles próprios são reféns de um sistema injusto. É nesse sentido que ele coloca. Certo? Então seria como se fosse assim, na posição de uma pessoa que decide, se ele ficar de mãos atadas porque o sistema provoca isso, aí é justificável, é isso? Quando não dá possibilidade, né, ele realmente não pode, ele não é coautor dessa injustiça, ele é também vítima dessa injustiça. Exatamente isso. Muito obrigada. Por nada. Alguma outra dúvida sobre o texto, pessoal, que vocês gostariam de mencionar? Bom, prosseguindo aqui, vamos falar um pouco agora sobre as características da justiça, né? Então, basicamente, se a gente olhar aí para esse quadro, como qualquer outro quadro que a gente possa observar das representações da justiça, da deusa Justícia ou da Tênis, né? A gente vai se deparar com algumas características, como os olhos vendados, a balança e a espada, certo? Mais ou menos nós temos, a partir desses símbolos, a caracterização da própria ideia de justiça que a gente tem de forma como é normalmente colocada. Por exemplo, quando a gente diz que a alteridade é uma característica do justo, é porque nós temos que considerar a justiça como sendo atribuída em relação a outra pessoa. Lá no texto de Godfredo Teles Júnior, né, que a gente vai
abordar daqui a pouquinho, vocês devem ter percebido que ele diz, olha, apenas como figura de linguagem, a gente diz que é justo consigo mesmo, porque a justiça é algo que se exerce em relação a outra pessoa. Você não pode ser justo senão em relação a outra pessoa. E a alteridade, né, a possibilidade, a interação com a outra pessoa é fundamental na caracterização do justo, certo? Que característica da deusa a gente poderia associar à alteridade? E aí? Professor, Oi? poderia ser pela questão da venda, porque ela vai mostrar o exercício da justiça sem a discriminação, sem a questão de analisar quem é que está sendo julgado. Exatamente. E aí a gente deve colocar até com um certo resguardo, né? A venda dos olhos, para dizer que é a venda da justiça, né? A venda da... Ah, sim, verdade. Infelizmente, vez por outra, a gente se depara com esse tipo de ocorrência. Mas, correto. A venda nos olhos da deusa simboliza, ou os olhos fechados da deusa, simboliza que ela deve atribuir o devido, ela deve dar o devido de cada um, independentemente de quem seja esse um, né? Se é pobre ou rico, se é homem ou mulher, se é heterossexual ou homossexual, se é preto ou branco, se é, enfim, católico ou terrivelmente evangélico. Então, a justiça, o devido, ele deve ser atribuído independentemente das características individuais, particulares. E a justiça, se é próximo, se é amigo ou inimigo, né? Então, a justiça, ela tem essa imparcialidade, vamos dizer assim, como imperativo. Se bem que, muitas vezes, essa imparcialidade, essa dita imparcialidade, termina sendo reconhecida ou entendida como uma neutralidade. A neutralidade, pessoal, pelo menos para nós humanos, ela é muito difícil de ser exercida. É muito complicado a gente imaginar que no nosso papel de juiz, de promotor, de advogado, de conciliador, de árbitro, de delegado, de policial, né, de advogado público, a gente não seja influenciado pela carga de valores que a gente vem acumulando, né, ao longo da vida. E, por isso, talvez seja ilusório falar em neutralidade. Mas uma certa imparcialidade a gente tem que ter. Tanto que a previsão dentro do ordenamento jurídico para que você não intervenha em determinados processos, porque pode ser que a imparcialidade seja de tal modo colocada em risco que, nesses casos, é preferível que o outro profissional intervenha. Por exemplo, você atuar num processo em que seu pai está litigando algo. Não é conveniente você atuar, né? Há um impedimento, ou um inimigo, ou um amigo muito próximo, certo? Então, nesses casos, a gente pode arguir suspeição para não intervir, e aí um outro colega intervém no seu lugar, certo? Mas, de todo modo, a gente tem que visualizar o cumprimento do justo em relação a outra pessoa, certo? O devido. Como é que a gente pode enxergar o devido? O devido é o próprio direito, segundo Hervada, não é verdade? O direito, ele vai ser algo como um pressuposto do justo. Eu só posso fazer justiça se eu tenho o devido definido, não é verdade? Aí a gente se coloca diante de um outro problema. O que é esse devido? Hervada disse, não, é o direito natural. Sim, mas isso não resolve muitas vezes o meu problema. Querem ver? Vamos supor que eu tenha uma regra num condomínio, eu moro num apartamento, e aí eu tenho uma regra do condomínio que diz que as pessoas que fizerem barulho depois das 10 horas da noite, elas são sujeitas a uma multa.
E aí são 10h30 e eu estou sentindo, eu estou percebendo que estão fazendo barulho lá em cima. O que é justo? O que é melhor? O que é o devido? Eu ligar para a portaria ou para o síndico e dizer, olha, estão fazendo barulho, está insuportável, certo? Mudaria algo se eu me lembrasse que quem está fazendo barulho lá em cima é o filho do meu vizinho, que é autista, tem 7 anos. Talvez, né? Aí você pode dizer, bom, ele tem a opção de, assim, de se mudar. Então, assim, se ele está fazendo barulho, eu não tenho que aturar esse tipo de perturbação do sossego apenas porque o filho dele teve o azar de ser autista, né? Então tem as suas limitações, a sua incapacidade, poderia assumir essa postura egoística, né? Essa postura insensível. Mas tudo bem, estou albergado pela norma do condomínio. Mas se eu me lembrar que esse menino está às 10h30 da noite fazendo barulho porque os meus filhos passam o dia inteiro perturbando aquela criança lá no play. Né? Vejam, essas peculiaridades elas não estão descritas no regimento, na normativa, ou seja, na fonte do direito que vai me servir como baliza para a adoção da minha postura, certo? Mas um julgador tem que considerá-las, tem que considerar essas circunstâncias, certo? Então vejam como é difícil a gente chegar ao que se chama de devido. No entanto, a gente tem que trabalhar com esse pressuposto. Quando, o exemplo que até Hervada traz, há um contrato de trabalho em que se estipula o pagamento de um salário mínimo. Está lá estipulado. Se o patrão não paga um salário mínimo, o devido está bem estipulado nesse contrato. É o pagamento de um salário mínimo. O que é que o trabalhador faz? Entra na Justiça do Trabalho com um pedido para que o patrão pague o que deve. Certo? Simples assim. Está tranquilo. O devido está ali definido no contrato. E está, por sua vez, albergado na ordem jurídica trabalhista brasileira. Certo? Além do devido, eu preciso também trabalhar com a ideia de equivalência ou proporção. Hervada fala em igualdade, mas vocês devem ter percebido na leitura de Goffredo Teles Júnior, desse texto que eu coloquei para vocês, que ele fala em equivalência porque, de fato, em algumas situações não se trata de igualdade. Igualdade seria eu ir lá no supermercado, comprar uma dúzia de ovos e chegar em casa, tá estragado o ovo, né? Volto lá, eles me dão outra dúzia de ovos, certo? Então, há uma igualdade, efetivamente. Você podia ser preciosista ao ponto de dizer, não, mas não são os mesmos ovos, eu queria aqueles ovos especificamente, daquela granja. Bom, aí já seria um preciosismo, né? Mas eu poderia dizer, não, é uma relação de igualdade, né? Ele me deu o igual. Mas quando eu causo um dano a alguém e essa pessoa, por exemplo, perde um dedo, certo? Não há como repor aquele dedo. O que eu posso fazer no máximo é restituir a sua dor moral ou a incapacidade de trabalhar, vamos supor que seja um pianista, ou um barbeiro. Né? Se bem que o meu barbeiro ele perdeu 3 dedos e ainda conseguiu se adaptar, né, a essa dificuldade. Né? Perdeu 3 dedos numa mão. Por isso que... Não, mas é bem cortado, viu? O cabelo vocês vão ver pessoalmente. E aí, isso não pode ser reposto. Né? O que é que acontece? Há uma equivalência. Há uma
compensação por valor equivalente. Não são 3 dedos, mas é um valor em dinheiro que representa uma forma de compensar aquela dor moral. Acho que alguém levantou a mão aqui. Paulo. Pois não, Paulo? Professor, é uma pergunta em relação a isso. Em certo sentido, se eu trabalho com a ideia de equivalente, eu também não estarei dando continuidade à desigualdade, de alguma forma, ou seja, tornando aquilo injusto. Em que sentido? Não sei, eu pensei assim, porque me parece isso, quando no texto ele levanta algumas questões em relação ao que é justo, enfim, que é necessário a existência de desigualdades, enfim, de injustiça para que se tenha o justo. E, portanto, a sociedade se mantenha dessa forma. Isso me soou um pouco preocupante. A mesma coisa acontece quando ele levanta essa ideia do beleza, não podemos trabalhar com a igualdade porque, né, tem que dar a cada um que é seu de direito. Mas esse seu de direito, se por acaso foi estabelecido de forma errada, entendo. como é que a gente traz isso para o... Evada vai dizer que isso é um erro do direito positivo, não é do direito natural. Por isso que eu entendo o direito natural e acredito que muito do que ele diz faz total sentido, mas em algumas vezes destoa do que seria mais concreto. Existe muita utopia, vamos dizer assim. Concordo com você. Existem problemas em relação a essa associação, sem dúvida alguma, né? Vocês mesmos vão verificar quando forem expor sobre o justnaturalismo. E aí, pessoal, já vou adiantar uma questão. Eu tinha pensado esse ano, esse semestre meio quebrado, né, meio estranho, de começar as apresentações dos grupos já esse ano. Só que o que a gente está vivendo, né? Final de ano, assim, eu acho que não só os professores, vocês também, apesar de terem entrado agora, estão esgotados, devem estar esgotados diante de tantos desafios que nos têm sido colocados em razão da pandemia. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar aula normal e aí possibilitar a vocês, pelo menos, algum recesso, algum descanso e algum tempo também para pensar sobre a apresentação dos grupos, e a gente inicia 2022 com a apresentação dos grupos, certo? Eu acho mais interessante para vocês, certo? Tem, inclusive, mais tempo para se preparar, né, para essa exposição. Ok? Mas concordo com você, Paulo. Não é uma questão, enfim, se a ordem jurídica já apresenta deturpações no devido, eu termino reproduzindo essa deturpação, sem dúvida alguma. E se a gente olhar para a representação da figura mitológica da deusa da justiça, onde é que a gente encontraria a característica, o símbolo para a característica da equivalência ou da proporção? Acho que seria a balança. Isso, perfeito, Larissa. Porque a balança, vejam que eu tenho uma desigualdade vez por outra. Nem todas as balanças que são representadas com as deusas da justiça são iguais. Elas são, às vezes, por vezes, desiguais também. Por quê? Porque muitas vezes dar o igual a todos não convém, não é interessante, certo? E é isso que a gente vai tratar exatamente. A Letícia está perguntando qual é a característica do devido, né? Dentro daquilo que a gente geralmente encara na representação da deusa da justiça. O devido é o pressuposto. Algumas deusas também são simbolizadas trazendo ou segurando uma lei escrita. Então, nessas representações, essa lei escrita seria o devido, ou pelo menos de onde sairia o devido, certo? Mas é claro que também há controvérsia em relação a isso, porque, como o próprio Hervada colocou, nem sempre o direito positivo vai representar o justo, certo? Mas vamos lá. Dar prosseguimento aqui ao nosso slide. Bom, também temos que ter em conta que existem basicamente 2 sentidos para o justo.
o sentido que é tido como formal, o sentido formal da justiça que consiste em tratar da mesma forma os seres pertencentes à mesma categoria, e o sentido concreto ou material, de que a gente vai falar logo mais. Vamos lá. Se eu disser para vocês que todos os maiores de 20 anos vão ter direito vamos supor, a fazer uma prova substitutiva, enquanto que os que não tiverem mais de 20 anos não têm esse direito, certo? Então, eu estabeleci um critério em que, nesse círculo que engloba todas as pessoas que têm mais de 20 anos, todas essas pessoas vão ser tratadas de maneira igual. Ao mesmo tempo em que todas as pessoas que tiverem menos de 20 anos, nesse círculo de integrantes, também vão ser tratados igualmente entre si. Certo? Então, a justiça é tida como formal quando ela atende formalmente a essa equivalência. Se eu digo, todos os homens devem se apresentar para o alistamento eleitoral, para o alistamento militar obrigatório no país. Eu estou colocando uma regra que vale para todos os homens de forma indistinta, certo? Não para as mulheres. Então, isso é a aplicação ou o sentido da justiça sob o aspecto formal. Agora, esse aspecto é muito fácil de a gente concretizar, né? de a gente estabelecer. O difícil é você estabelecer ou definir um sentido material de justiça. Por exemplo, como é que eu devo tratar o contribuinte de imposto? Eu devo tratar de forma igual entre todas as pessoas? Aí alguém pode dizer não, porque tem gente que ganha igual a professor, como eu, e tem gente que ganha como Silvio Santos, né? Mas, poxa, a igualdade não seria justa nesse caso. Então, vamos lá. Mérito. Eu poderia adotar um mérito. Eu tenho mais méritos do que Silvio Santos e, portanto, eu devo pagar menos. Mas ainda não está adequado, né? Talvez pela capacidade. Silvio Santos tem mais capacidade de contribuir do que eu e, portanto, ele deve pagar mais imposto do que eu, pelo menos em tese. Certo? E também poderiam eleger aí vários outros critérios. Por que o sentido concreto ou material da justiça é mais problemático, pessoal? Porque nesse sentido é difícil eu, vamos dizer assim, justificar muitas vezes por que é que eu estou acolhendo ou adotando determinado sentido, certo? Vejam, o sistema de acesso à universidade pública, você já deve ter escutado várias discussões sobre isso. Ainda é muito debatido, ainda é muito, inclusive, criticado, né? Esse negócio de cota, cota para negro, cota para gente pobre, cota para quem, enfim. Isso vai tirar nossas vagas. Eu me lembrei de um meme que eu vi a semana passada, que ia dizer assim, meu Deus, a menina se queixando, né? Mamãe, eu não consegui passar no Enem, porque aí disse, maldito sistema de cotas, né? Eu não consegui passar dentro dos 40, que só havia 80 vagas e só 40 para o meu curso, que eu queria tanto, né? Maldito sistema de cotas. Minha filha, você tirou em que lugar? Não, eu tirei em 726. Danado de cota, né? Ou seja, não é a cota, não é o sistema de cotas que vai tirar a sua vaga, efetivamente, né? Mas essa atribuição de diferenciação ainda é discutível, porque, no caso concreto, é difícil estabelecer qual é o sentido material de justo que deve prevalecer. Eu devo diferenciar homens e mulheres
no reconhecimento da idade mínima para se aposentar? Sim ou não? Eu devo estabelecer distinções entre religiões no meu país, de forma a que eu estabeleça a possibilidade de culto apenas para determinadas religiões e outras não, né? Então, vejam como é complicado você terminar definindo esses sentidos, esses aspectos materiais do justo, certo? Porque vão variar de acordo com a circunstância, a situação como ela se coloca. Mas vocês conseguiram compreender a distinção entre o sentido formal e o sentido material? Tranquilo? Bom, outro aspecto muito discutido no âmbito da justiça é o relativismo. Todo mundo vai dizer, eu sei o que é justo para mim, mas pode não ser o que é justo para você, certo? Não é desse relativismo que eu vou tratar aqui, que a gente vai abordar daqui a pouco, desfazer um pouco essa ideia. Mas do relativismo, no sentido de que é preciso reconhecer, quando a gente analisa uma situação, ou quando a gente analisa um texto normativo, essa situação ou esse texto normativo, eles não são justos por si sóis. Ou, melhor dizendo, a gente não pode enxergar um texto normativo deslocado do contexto em que ele foi gerado, em que ele foi construído, certo? Então, por isso que eu coloco, é preciso que a gente tenha cuidado ao fazer esses julgamentos, numa análise histórica, por exemplo, porque a própria noção do justo, ela também é passível de modificações, certo? Então, esse relativismo, ele deve ser também, de alguma forma, compreendido, para que a gente não cometa um pecado comum nas abordagens históricas simplificadoras, né, rasteiras, que não consideram o contexto em que as normas foram concebidas. Ok? Agora, pessoal, vamos a um exercício prático. A justiça na atribuição da nota. O que é que vocês acham que eu devo levar em consideração quando for atribuir a nota de vocês para a primeira unidade, por exemplo? Como é que eu poderia fazer justiça? A resposta, inclusive, mais comum... Alguém levantou a mão aqui? Paulo. Diga aí, Paulo. Professor, é sério ou é apenas uma atividade? Bom, dependendo dos seus argumentos, pode ser sério. Todo mundo calou, né? Eu vou começar com uma sugestão que geralmente me aparece. 10 para todo mundo. Né? Ou seja, qual o critério material que eu vou utilizar aí? O da simples igualdade. Todos que estão matriculados vão receber 10 na primeira unidade. É uma possibilidade. Quais os problemas que eu poderia encontrar a partir dessa solução? Nenhum problema pelo seu silêncio, né? Pelo silêncio de vocês. Deixa eu ver aqui se vocês estão... Todo mundo está... Bárbara, põe não, Bárbara. Assim, né, no meu coração diz que não haveria nenhum problema. Se quiser dar 10 para todo mundo, entendeu? A gente adoraria, né? Mas já que é para... Sai daí, Bárbara. Mas já que é para pensar num problema... Cuidado, porque você pode
fazer inimigos, né? A partir dessa... É sobre isso. É sobre isso. Enfim, tipo, um problema que poderia acontecer é, tipo assim, a galera falar, não, já vou receber 10 mesmo, não vou mais assistir aula. É isso. Aí chega aqui Morton, fica sozinho na sala e as princesas tudo dormindo, tudo jogando, fazendo alguma coisa. Exatamente. Né? Não que vocês não estejam fazendo isso agora, né? Mexendo aí no WhatsApp, inclusive eu estou vendo que você está mexendo, não você, Bárbara, mas essa outra pessoa aqui que eu estou vendo. Não, brincadeira, pessoal. Eu sei que vocês estão prestando atenção. Mas é isso. Se eu reconhecer 10 para todo mundo, eu posso estimular alguém a não dar a importância que a disciplina merece. Porque não precisa de nenhum esforço meu, de alguma forma eu vou ser aprovado, né, ou aprovada, eu preciso me dedicar a assistir a aula ou fazer atividades, certo? Então, nesse caso, o que você está propondo é que eu considere o quê? Qual o critério para atribuir nota? Quem recebe 10, o que é que ele tem, qual é o critério que eu vou adotar para que ele seja reconhecido esse 10? Professor, seria a questão do mérito? Perfeito, Sara. O mérito, né? Então, teoricamente, pelo menos ao meu ver, aqueles que têm mais mérito fazem jus a uma nota maior, certo? Mas aí chegou a nota da terceira unidade. Tem algumas pessoas que conseguiram passar, mas tem uma pessoa que está com a média 6,9. Aliás, não é nem 6,9, agora a média é 5, né, para passar. Está com 4,9. E aí, não vou nem dizer na terceira unidade, vou dizer a prova substitutiva. Com todas as facilidades, a pessoa não conseguir a média, né? E aí, o que é que eu faço? Eu dou aquele décimozinho que estava faltando, ou eu simplesmente sou, não, taxativo, não fez jus, não teve mérito, né? Eu não vou considerar essa generosidade de fim de ano. Se eu fosse dar essa nota, esse décimozinho a mais, qual o critério que eu poderia adotar nesse caso? Exatamente, Rebeca, é uma bondade, né? Usar a bondade do coração. Eu acho que o bom critério é o presente de Natal, né? Presente de Natal, esse tipo de Natal lindo, exatamente. Pois é, exatamente. As pessoas são mais generosas, né? Mas nesse caso eu estou considerando a necessidade dessa pessoa. Não necessariamente seu mérito, né? Mas a necessidade, certo? Então vejam, pessoal, que nas coisas mais simples que a gente vai fazer na vida, nos julgamentos possivelmente mais simples, eu tenho complicadores, eu tenho possibilidades para atribuição desse valor, maior ou menor, certo? E nós, como juristas, temos esse tipo de desafio diariamente. Quando eu pego uma questão criminal, né, que é a minha atividade no Ministério Público, eu me encontro diante de uma pessoa e eu vou pedir ao juiz a sua condenação. O que é que eu devo levar em consideração para esse pedido? Então, esse pedido é no sentido de que seja reconhecida uma pena menor ou mais gravosa, certo? Então, são atividades diárias de nós juristas. Pois não, Paulo? Sobre esse método, né, de avaliação, eu tive 2 professores aqui na UFRN que pedia para você atribuir a nota. E o engraçado é que pouquíssimas pessoas diziam 10, numa turma de 40. Olha aí. Eu tenho certeza que aqui ninguém ia dizer 10. Tenho certeza. Olha aí. Wagner está dizendo, eu disse 7, ele me deu 6, tá vendo? Não, nem sempre compensa, né? Verdade, Bárbara. Bárbara está apontando aqui a falta de autoestima do universitário. Eu já tive professor que dizia assim, eu não dou 10 a ninguém, né? O 10 é do professor. Então, assim, a prova estava excelente, impecável, ele dava 9,7, 9,8, porque o 10 era do professor.
Ou seja, nenhum aluno poderia atingir a medida anunciada pelo professor, né? Então, acho que também é um exagero nesse caso, certo? Vamos ver agora, a partir inclusive do texto, né, do Goffredo Telles Júnior. Goffredo Telles Júnior, vocês devem ter percebido, né? Ele já traz algo mais palpável a respeito do justo, né? E ele fala sobre as modalidades de justiça. O que é que vocês podem destacar do texto? Paulo levantou a mão, professor. Pois não, Paulo? Professor, um é positivista e o outro não. Pois você estava falando de Hervada e Goffredo Telles Júnior, né? Isso. Pois é. Hervada, ele propõe nesse livro uma abordagem realista, mas, sem dúvida alguma, ele tem uma paixão pelo direito natural, né? pelo justnaturalismo. Já Goffredo Telles, ele já vai ter uma postura mais positivista, até porque a gente percebe isso pela própria crítica que ele faz ao chamado direito alternativo, né? Mas você está certo. Existe essa tendência mesmo entre esses dois autores, distinguindo-os. Mas aí, o que é que vocês acharam do texto? Ninguém achou nada do texto? Ele fala aqui sobre a questão da proporcionalidade, a bilateralidade, que a gente chamou de alteridade, né, como característica da justiça. Fala sobre o devido, né, que ele disse, o justo é o que se acha na exata medida, né, é o que está justo. Quando eu boto a luva se ajusta à minha mão. Então, é a exata medida, é aquilo que é adequado, certo? Esse seu, que é o justo, se chama direito. Ele vai dizer lá na página 360. E, nesse sentido, ele não fica muito distoante, não destoa tanto assim da defesa que Hervada faz dos seus conceitos, certo? Fala sobre o justo por convenção e justo por natureza. Descasca críticas contra o chamado direito alternativo, que vocês vão ver na segunda unidade, certo? Vocês mesmos vão apresentar o trabalho. E fala sobre as modalidades de justiça, né? Justiça comutativa, justiça distributiva, justiça legal. Nesse particular, vocês entenderam o quê? Dessa divisão que ele faz entre justiça comutativa, justiça distributiva, legal. O que é que vocês compreenderam, pessoal? Nada? Não querem comentar, né? Professor, Oi. Uma pergunta que Oi, não, Isaac. acho que é no terceiro capítulo ou no quarto, que ele está falando de... Deixa eu ver se eu estou com o livro aberto aqui. Que ele faz uma crítica ao positivismo, dizendo que é a prática a forma mais sutil da pessoa se cegar. Sim. Aí Isso lá em Hervada, você diz? Sim, sim. Eu me lembro dessa passagem. Aí o que é que você queria debater? Não, eu queria só... Deixa eu ver, porque ele fala isso em relação a uma fala do positivismo que critica... Aqui na página 23, ele diz assim, o segredo, uma verdade patente que foi transformada em oculta por aqueles que puseram
sobre a ciência jurídica o véu da escuridão positivista, e aí considera, né, positivismo como uma das mais sutis formas de estar voluntariamente cego à luz. Ou seja, nitidamente é uma crítica ao positivismo, né? Sim, sim. Aí eu quero entender por o que foi que ele fez essa crítica, porque eu acho que ele já tinha falado no antes, um pouco antes, só que agora eu não estou mais achando. Veja, a crítica que ele faz ao positivismo decorre da própria percepção de que o positivismo é que deve ser responsabilizado por eventuais injustiças no texto normativo. Ele defende que se há injustiça a partir da lei, é porque a culpa é do direito positivo, não do direito em si. Porque o direito natural, segundo a sua ótica, esse deve sempre redundar na atribuição do justo. Sara levantou a mão. Pois não, Sara? Não, professor, eu ia falar justamente isso, que eu lembro que ele sinalizou que os positivistas não levavam em conta o direito natural. Então era assim a principal discordância que o Hervada tinha com esses positivistas. Exatamente, é isso mesmo. Pois não, Paulo? Eu acredito que o problema maior são as pessoas que estão à frente da construção da lei. Não necessariamente o direito positivo ou natural, mas sim as pessoas que formulam, que estão ali para criar, né? Porque muitas vezes o juízo de valor fala muito mais alto na formulação, e isso impede que muita coisa seja avançada, né? Se avance em sociedade. Certo, mas o direito positivo não é resultado da atuação dessas pessoas? Como é que a gente faz essa distinção, né? Como é que a gente dissocia quem faz o direito do direito que é feito por essas pessoas? Entende? Entendi, sim. No caso, há algo estabelecido pelo direito positivo, não é isso? Isso. Pois não, Cíntia? Boa noite, professor. Boa noite, Cíntia. No texto de Hervada, surge uma dúvida. Lá no finalzinho, ele fala a sociedade justa é o ponto de partida, não a meta política. Aí ele está falando que geralmente a questão política ela está ligada a favorecer determinados grupos sociais, é isso? Não, na verdade, a política aqui no sentido de definição do devido, né? A adoção dos critérios de justiça, né? Para saber se, por exemplo, é o critério do mérito, o critério da capacidade, o critério da necessidade. É nesse sentido, da criação mesmo do devido. Certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Paulo está colocando aqui, vamos lá. No texto de Goffredo, Tele Júnior, a impressão é de que comutativo, distributivo e legal é só uma questão dos personagens envolvidos. Parece que com a definição só, sem as explicações para ela. De fato, ele resumiu em uma página e meia, né? Então, é sobre exatamente essas distinções que a gente vai tratar agora, certo? As chamadas modalidades de justiça. Sobre essas modalidades, pessoal, a gente já via um esboço em Aristóteles, e aí vai ser depois desenvolvida por Tomás de Aquino, lá na Baixa Idade Média, de maneira a desenhar mais ou menos esse esquema que a gente está colocando aqui, certo? A partir dessa compreensão, há uma distinção, né? Há uma classificação, vamos dizer assim, que Aristóteles adorava uma classificação, né? Do justo para, primeiro, identificar quais eram os critérios adotados em relação a essas modalidades. Quando se vê que há uma prevalência da igualdade, eu posso me colocar diante do que ele chamou de modalidade da justiça particular comutativa.
Como é que a gente vai observar essa modalidade? Por exemplo, quando você compra um imóvel. Quando você compra um imóvel, tanto faz que você tenha muito dinheiro, pouco dinheiro, que você seja religioso, ateu, que você seja de esquerda ou de direita. As regras contratuais valem independentemente das suas características pessoais, entende? Então, tanto faz se você seja homem ou mulher, né? Então, as suas características individuais não são levadas em conta, certo? A justiça particular comutativa, portanto, ela é atribuída no âmbito das relações entre indivíduos em que há uma certa equivalência de posição, certo? Sem levar em consideração suas características idiosincráticas, né? Suas características particulares, pessoais. Ok? Aqui vocês veem, por exemplo, duas pessoas apertando a mão num contrato. Sendo um contrato comum, não sendo do direito do consumidor, que a gente vai ver que tem algumas especificidades, a gente vê essa igualdade. Tranquilo? Diferente é quando a gente está diante da chamada justiça particular distributiva. Aí eu já começo a levar em conta algumas diferenças. Porque como a atribuição, nesse caso, é proporcional a uma determinada característica da pessoa, as medidas de justiça são também diversas, certo? É o que acontece em relação à punição. A punição a gente está representando aqui com a pessoa atrás das grades. A pena que um praticante de um delito recebe ao final do seu julgamento, ela deve ser proporcional ao seu demérito, certo? Ou, por exemplo, os benefícios que uma pessoa pode obter na atribuição de nota, por exemplo, elas são proporcionais ao seu mérito. Então, quando a gente adota o critério do mérito ou do demérito, a gente está diante da justiça particular distributiva, certo? Não é mais a igualdade, mas a atribuição do justo a partir do mérito ou demérito. Ok? Compreendido? E a justiça geral? A justiça geral, ela é aferida quando os membros da sociedade dão à sociedade a sua contribuição para o bem comum a partir de que critério? Da sua capacidade. Então, a gente representa aqui pelo tributo. Quem paga mais imposto no país, teoricamente, deveria ser quem recebesse mais. Se eu recebo mais, eu tenho um rendimento maior, eu posso contribuir mais com a sociedade. Não é verdade? Eu tenho mais força, eu posso contribuir mais num determinado trabalho do que uma pessoa que tem deficiência muscular, por exemplo, certo? Então, cada um vai dar de acordo com a sua capacidade. Essa, inclusive, faz parte da máxima da justiça socialista. Dentro do socialismo, como foi imaginado para prevalecer nos países que passaram por essa experiência socialista, a máxima era de que cada um deveria dar de acordo com a sua capacidade e cada um deveria receber de acordo com a sua necessidade, certo? O problema é que se eu não desse de acordo com a minha capacidade ou eu não recebesse de acordo com a minha necessidade, eu terminaria fulminando a justeza dessa equação. A crítica que muitas vezes é colocada contra as experiências socialistas nesses países é que algumas pessoas, por exemplo, integrantes da alta cúpula do partido,
algumas pessoas terminaram recebendo privilégios, podendo contribuir, ou seja, eles eram capazes de contribuir, mas não davam a contribuição que poderiam. E eles recebiam muito além dos seus méritos, ou muito além das suas necessidades, certo? E com isso se quebrava a equação. Uma das críticas que é feita a essa experiência é que as pessoas se sentiam desestimuladas a trabalhar ou a produzir mais. Porque se elas têm que trabalhar apenas de acordo com a sua capacidade, eu não me vejo estimulado, eu não me vejo tentado a dar mais de mim para alimentar, por exemplo, uma cobiça pessoal que desbanda da minha necessidade. Mas comprar esse relógio ou comprar esse celular de última geração não faz parte da minha necessidade. Sim, não faz parte da sua necessidade, mas não faz parte da minha necessidade, mas eu quero. E o sistema capitalista dá uma saída para as pessoas, pelo menos teoricamente, né? Não basta querer para qualquer pessoa dirigir uma Ferrari, certo? Por melhor que seja a mentoria, né? Os livros de autoajuda, o simples querer muitas vezes não funciona em relação à aquisição de uma Ferrari. Mas no sistema socialista existia esse problema, né? Porque as pessoas naturalmente não se contentavam apenas em satisfazer as suas necessidades básicas, certo? Bem entendido, pessoal? Eu tenho agora não uma relação entre indivíduos, como eu tinha lá na justiça particular, mas uma relação entre indivíduos e sociedade. Os indivíduos dando à sociedade, certo? Quando eu me coloco na situação inversa, a sociedade dando ao indivíduo, eu me coloco diante da justiça social. Palavra, expressão tão frequente em todos os programas de governo, em todas as propagandas políticas, todas as propagandas eleitorais, discursos, né, e emocionados e tal. Justiça social. A justiça social é justamente realizada quando a sociedade dá aos particulares segundo as suas necessidades essenciais. Por isso é que ela é tão falada em discursos políticos. Porque o que se verifica como meta da sociedade ou do próprio Estado é dar às pessoas de acordo com as suas necessidades, para que as suas necessidades essenciais não sejam inadimplidas, não sejam esquecidas. Eu tenho necessidade de ter uma moradia, eu tenho necessidade de alimento, eu tenho necessidade de trabalho, eu tenho necessidade de segurança, eu tenho necessidade de saúde, eu tenho necessidade de aposentadoria, descanso do meu trabalho, eu tenho necessidade de respeito, eu tenho necessidade de ter um nome, certo? Então, vejam que a gente tem todas essas necessidades e que, quando o Estado consegue dar a essas pessoas essas necessidades, o atendimento dessas necessidades, eu posso dizer verdadeiramente que ele está cumprindo seu papel de fomentador de uma justiça social, certo? Eu tenho aqui um exemplo que a gente vê aqui caracterizado no slide, o Bolsa Família, que agora mudou de nome, né? O Bolsa Família dava às pessoas não de acordo com o seu mérito, apesar de que, na sua formatação consolidada, as pessoas tinham algumas contrapartidas. Não se tratava bem de mérito, mas algumas contrapartidas do Estado para que o Estado conseguisse, inclusive, implementar suas políticas públicas. Por exemplo, se exigia que as crianças estivessem matriculadas e frequentando as escolas, se exigia que os pais realizassem o plano de vacinação periódico dessas crianças, e aí ela atendia ao anseio do Estado também de ver implementadas suas políticas públicas de saúde, sua política pública de educação, certo? Então, o Bolsa Família é um exemplo de justiça social, de efetivação da justiça social, porque o Estado dá aos integrantes da sociedade
de acordo com a sua necessidade. Eu não estou falando de capacidade, eu não estou falando de mérito, sequer eu estou falando de igualdade. Não é todo mundo que tem direito ao Bolsa Família, certo? Mas apenas aquelas pessoas que têm maior necessidade, ok? Tranquilo, pessoal? Eita, Paulo levantou a mão aqui. Pois não, Paulo? Então, é que quando a gente falava da justiça... Tá dando para ouvir? Sim, sim, tá ótimo. Quando a gente falava da justiça particular, e falou da distributiva, né? Por exemplo, a proporcionalidade daquilo que a pessoa fez tem a ver com a proporção da pena que ela recebe, me veio a dúvida, mas nesse caso o Estado está envolvido, né? Isso. Naquela tipologia do livro, ele não colocava quer dizer, eu não sei se eu compreendi direito, ele falava que eram pessoas de direito particular ainda que pudesse ter o Estado, mas desde que fosse o direito, digamos, uma instituição pública de direito particular. Eu não entendi como que entrou o Estado nessa... Por exemplo, a justiça social, né? A comunidade dá aos particulares segundo suas necessidades. Mas, lendo só essa definição, daria para você pensar numa benemerência, né? Numa filantropia, ou não entra? Perfeito. Muito bem colocado, Paulo, porque quando a gente fala em justiça particular, soa estranho que o Estado participe, né? No caso, no exemplo que eu citei aqui da pena. A pena, como sanção penal, né? Sanção pelo cometimento do crime, é exclusiva do Estado. Não se dá entre particulares como no passado, em que as questões criminais eram resolvidas pela vingança privada, certo? Mas, só relembrando aqui o que o autor coloca, né, Godofredo Teles Júnior, que ele diz assim: quando na operação da justiça convencional, a pessoa que deu ou fez ao poder público e as pessoas que retribuem o que lhes é dado ou feito com pagamento do imposto ou contra são pessoas privadas, a justiça chamada distributiva, né? Então, ele admite que as pessoas, pelo menos nessa nomenclatura, ele admite que o poder público faça parte, execute, né, a chamada justiça distributiva, certo? Nesse particular. E aí, mais adiante, ele coloca: a justiça distributiva recebe o nome de justiça legal quando o poder público é encarado como uma pessoa que recebe o que lhe é dado ou feito, e as pessoas privadas são encaradas como as pessoas que dão ou fazem. E aí ele cita o caso dos impostos. Então, aquilo que a gente chamou de justiça geral é encarada por Godofredo Teles Júnior como a justiça legal, certo? Mas não é essa nomenclatura que prevalece, pelo menos na maioria dos autores, de teoria geral. Ok? Mas muito boa a sua colocação. Digamos assim, é uma questão da nomenclatura dele, isso, né? Assim, isso. Que era provavelmente o que ele usava no curso. Isso, exatamente. Obrigado, professor. Por nada, Paulo. Alguma dúvida mais, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, pessoal, a gente conclui, né, essa aula de hoje em torno da justiça, e aí recapitulando o que a gente conseguiu construir ao longo das nossas discussões. Primeiro, que a justiça, ela pressupõe o devido, né? Então, a gente precisa ter um devido para que ela seja realizada. O devido, para uns, é colhido no direito positivo, para outros, no direito natural. Para uns, o devido é construído no processo de julgamento, né? Isso a gente terminou esquecendo de falar. Muitas vezes, o devido é encontrado naquele processo de aferição, de avaliação que é feito no processo judicial, certo? Nós temos também sentidos formal e material de justiça. O sentido formal é apenas dar a cada um o devido de acordo com uma regra já pré-estabelecida, e o problemático é justamente pré-estabelecer essa regra,
porque são vários critérios possíveis para a atribuição do justo, o critério do mérito, o critério da necessidade, o critério da capacidade, ou apenas o critério da igualdade mesmo, certo? E a gente terminou por ver as possibilidades e modalidades de justiça, né? A justiça particular comutativa, em que prevalece o critério da igualdade, a justiça particular distributiva, em que prevalece o critério da proporcionalidade ou da desigualdade, né? O critério em que vai prevalecer, nos casos, o critério do mérito, né, ou do demérito. Portanto, uma desigualdade inspirada pelo mérito ou demérito. A justiça geral, ou justiça legal, de acordo com o Goffredo Pérez Júnior, em que o critério que é utilizado é justamente o da capacidade, certo? E a justiça social, em que, de fato, o que vai prevalecer como critério é a necessidade do indivíduo frente ao Estado. Certo? Alguma dúvida? Então, pessoal, eu agradeço, né, pela participação de todos e todas, e na próxima aula a gente tem a continuação dessas discussões. Até a próxima terça-feira, então, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite.